Eu vou começar apresentando uma imagem de uma cena real de assalto. A imagem não está boa. Um dos muitos assaltos que a gente vê à custa das câmeras que andam espalhadas pela cidade. Então, a imagem não está boa, mas dá para ver o que está acontecendo. Aí estamos vendo uma moça caminhando para o motoqueiro assaltante, faz ela esvaziar tudo da bolsa, toma o que parece ser um celular da mão dela. Nisso, vem um homem armado, sai do carro, aponta a arma para ele, e ele imediatamente se rende, fica ali submisso ao homem que apareceu para providencialmente ajudar essa moça. O corajoso, destemido assaltante vem com a sua moto, com seu capacete, e assusta, amedronta, aterroriza a moça. Só que aparece um outro homem que se expõe, sai armado, vai apontando a arma para o assaltante e, em questão de segundos, o assaltante está no chão, deitadinho de bruços, morto de medo. A coragem do assaltante durou o tempo em que a pobre moça se desfez do que era dela, e depois, no lugar da coragem deste assaltante, vem o seu pavor, a sua submissão ao homem que apareceu para salvar a moça. A coragem nem sempre é coragem. Quando uma pessoa está em grande vantagem sobre a outra, parece que essa pessoa é corajosa, é valente, é destemida, mas ela tem a favor dela não a fraqueza da moça, mas a ausência de qualquer resistência por parte da vítima. Só que no momento em que este assaltante se vê na condição de dominado, enfrenta uma resistência, o que acontece? Onde está a sua coragem, que era apenas aparente? Desapareceu. De dominante, passou a dominado. Então, tem muita gente que tem esse tipo de coragem. Pessoas que têm as costas quentes, têm cobertura, têm proteção, estão numa situação de vantagem. Parece que são destemidas essas pessoas, corajosas essas pessoas. Nós não sabemos como muitas delas, em todos os setores da atividade humana, como elas são de verdade, se dentro delas predomina o medo ou predomina essa coragem aparente. Vamos, então, a um vídeo do ex-ministro Fachin, antes de ser, do que ainda não era ministro. Ainda era apenas um militante político, partidário, contando suas histórias e suas bravatas num vídeo raro que foi recuperado. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente tem que ver as histórias das pessoas de forma global. A gente tem que ver o que elas são na trajetória de vida. Então, vamos ver o hoje corajoso, intrépido, destemido ministro Fachin, mostrando a cara dele antes de ser ministro. Aquele momento de luta, de embate, de enfrentamento mesmo, né? Uhum. De ir pra rua, de ir pros comícios. Algumas pichações que eu vi, né? Eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Se chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos
aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida, e entrei na faculdade. E, para minha surpresa, o movimento estudantil da Faculdade de Direito era o mais reacionário de toda a universidade. Depois eu percebi que a surpresa não era tanto assim, que os estudantes de Direito, não raros, são muito conservadores. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Uma das imagens que eu tenho muito presente é no comício das diretas, com pessoas que mais tarde seguiram caminhos tão diversos, né? Pessoas que eu acabei depois conhecendo em São Paulo, que tomaram outros caminhos, como o Franco Montoro, o Mário Covas, né? E mesmo aqui no Paraná, né, abriu-se um leque, né? José Richa, Scalco. O Richa, Scalco, o Requião, o Maurício Fruit, que obviamente não pode ser esquecido, obviamente, nesse contexto todo. Percebeu-se, na verdade, que a luta pelo poder para alguns, as divergências ideológicas para outros, a divergência de projeto de vida, de percepção de sociedade acabou, e isto se esfacelando. Isso já se percebeu na Constituinte de 88. Nós escrevemos à época um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões em 1978 era de que o único partido que podia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores e que tinha um programa de transformação do Brasil. Pois bem, este é o fala mansa, ministro Edson Fachin, juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi sabatinado pelo Senado, por este Senado composto por uma grande maioria de idiotas, sabatina que qualquer um passa nessa peneira de buracos largos. O que disse o seu Fachin nesse vídeo? Não adolescente, já com a idade de quase ministro. Confessou que cometeu crimes, alguns já prescritos, outros ainda não. Isto na entrevista que ele estava dando. Confessando-se que o professor Edílio Ferreira, professor de literatura portuguesa e de língua portuguesa, ensinava na faculdade, ao invés de literatura e língua portuguesa, ensinava teoria marxista. Ele não estava dando ciência política, filosofia, a história do mundo, do pensamento humano. Estava dando língua portuguesa e literatura portuguesa. E estava falando sobre isto que formou a cabecinha do senhor Edson Fachin. Pois bem, o senhor Edson Fachin assumiu o Supremo com aquela cara de bom padre e simplesmente fingiu o tempo todo que era um ministro isento, que era um ministro imparcial. O que ele fez depois? Depois de ficar alguns anos aceitando tudo que vinha da Lava Jato, aceitando as decisões de 9 julgadores que condenaram pessoas, e ele, Fachin, não tinha visto nulidade, não tinha visto que o juízo de Curitiba não era o competente para tratar do assunto, foi despachando tudo, fingidamente, num determinado momento, deu o bote. Veio o autor de crimes, que ele confessou que cometeu, crimes que alguns já prescreveram, e outros, quando ele deu a entrevista, ainda não, e ele não diz quais são os crimes que ele cometeu. Aí ele deu o bote e mostrou a sua verdadeira cara, falando, inclusive, que o único partido político no Brasil que poderia transformar o Brasil, não disse em quê, era o Partido dos Trabalhadores, o seu partido, o partido em cuja convenção, naquele teatro, eu mostrei aqui outro dia, estava ele, seu Fachin, a fazer o discurso como cabo eleitoral da candidata Dilma Rousseff,
que o colocou no colo e o colocou no Supremo Tribunal Federal. Fosse o ministro Fachin, entrou na vaga do ministro Teori Zavascki, cuja morte até hoje não foi bem explicada, fosse o ministro Fachin alguém que não tivesse esses deslizes, eu estaria aqui a elogiá-lo, porque se ele tivesse sido imparcial, se ele não tivesse fingido que estava aceitando aquela prova que vários juízes usaram para condenar pessoas, eu estaria aqui calado, não tem nada teria a dizer dele. Teria a dizer de outros, dele não. Agora, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele disse, como é que o Senado da República das Bananas continua amorfo, abúlico, inerte, acovardado? Esse Senado não toma uma providência contra esses corajosos, como aquele corajoso assaltante que, na primeira reação que ele viu pela frente, se jogou no chão e provavelmente deve ter tremido, para não dizer outras coisas. E eu não estou falando essas coisas a favor de uns, eu estou falando essas coisas contra aqueles que não são o que parecem ser, que têm a coragem só quando estão por cima, que têm cobertura, que têm costas quentes, que a gente não sabe bem direito de onde vem. E este é o Fachin que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com as insígnias partidárias e ideológicas que nenhum juiz pode ter, porque a lei diz que o juiz tem que ser imparcial, não pode ter atividade política, não pode ter partidarismo e assim por diante. Este é o país, meus caros de boa fé e senhores fanáticos, este é o país em que nós vivemos. E é o país em que vai sobrar para todo mundo, num determinado momento. A história já mostrou isso muitas vezes.